Olá, bom dia, eu sou Patrícia Caldeirão e começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais. Estamos no mês de novembro, prevenção ao câncer de próstata, e o nosso entrevistado de hoje é o médico oncologista, o Dr. Fernando de Moura, do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, e também do Vencendo o Câncer. É vencer o câncer ou vencendo o câncer, doutor? Instituto Vencer o Câncer. Vencer o Câncer, do Dr. Fernando Maluf, um grande médico oncologista. Bem-vindo, doutor. Bem-vindo, obrigado, bom dia, obrigado, Patrícia, obrigado pelo convite para estar aqui falando sobre essa causa tão importante nesse mês de novembro. Pois é, doutor, eu queria começar perguntando para o senhor que existe ainda muito essa questão do tabu para os homens, né? Em relação aos exames preventivos, porque a gente sabe que hoje em dia todo câncer que é diagnosticado com mais antecedência, ele tem um tratamento mais eficaz, né? Por que isso ainda é tabu? Exato. E essa é uma diferença que a gente vê ainda hoje, então está aí em 2022, a gente ainda vê essa diferença no cuidado à saúde que a mulher dá para a sua própria saúde e que o homem dá. E isso envolve, certamente, uma questão de tabu, né, da parte dos homens, de passar menos no médico, de ter medo de realizar os exames. Ainda existe muito aquele preconceito com relação à prevenção do câncer de próstata, que envolve, por exemplo, um dos seus exames, que é o exame de toque retal. Então, não só na prevenção do câncer de próstata, mas na prevenção e na promoção de saúde em geral, o homem ele costuma mais negligenciar mais a sua saúde do que a mulher. A mulher, desde jovem, passa no ginecologista, faz seus exames preventivos, e o homem a gente vê que acaba procurando um médico só quando ele tem algum sintoma, só quando ele já tem alguma doença. E isso acaba tendo como resultado uma consequência direta, por exemplo, na expectativa de vida, que a gente sabe que a expectativa de vida das mulheres, não só no Brasil, como em vários países do mundo, é sempre maior, alguns anos maior do que a dos homens, e uma das causas é essa: o homem se cuida menos, vai menos ao médico, faz menos exames preventivos. Essa é a importância da campanha do Novembro Azul, para conscientizar, quebrar tabu, acabar com preconceito e levar informação para os homens. Doutor, agora a gente sabe que para as mulheres os exames preventivos, eles são urgentes, né? A cada 6 meses é legal a mulher que já começou a sua vida sexual, mas existe uma idade que a mulher chega, a partir dos 45 anos, que ela precisa fazer a mamografia justamente para poder fazer a prevenção do câncer de mama. Nos homens, existe um momento certo para ele começar a fazer esses exames preventivos da próstata? Existe um momento, sim. A idade que a gente fala para a população geral, e aqui população geral a gente considera aquele homem que não tem nenhum fator de risco adicional. E o que são os fatores de risco adicionais? Então, uma história familiar de câncer de próstata na família, então irmãos, pai que teve previamente câncer de próstata, ou que tem alguma mutação genética que aumente o risco da doença. Então, para quem não tem esses fatores de risco, a idade ideal para começar o acompanhamento, a prevenção do câncer de próstata é com 50 anos de idade. Então, a partir dos 50 anos de idade, preferencialmente, o homem deve fazer o seu primeiro exame de PSA e, preferencialmente, passar uma consulta com um urologista que vai avaliar a necessidade de mais exames, e um deles, por exemplo, o exame de toque retal, que é feito simples, no consultório médico mesmo, exame super rápido, dura menos do que 30 segundos. Para aqueles pacientes, como eu digo, aqueles homens que têm algum fator de risco, história familiar, mutação genética conhecida na família, a gente recomenda que esse início do rastreamento seja feito 10 anos antes, portanto, a partir dos 40 anos de idade. Então, 50 anos para a população geral, 40 anos para quem tem algum fator de risco. Doutor, quais são os principais sintomas? Eu recebi vários e-mails quando eu anunciei que ia entrevistar o senhor, e mais uma vez eu agradeço. O doutor Fernando Maluf é super parceiro aqui do Jornal da Manhã. Hoje eu estou falando com o doutor Fernando de Moura, que é super médico, parceiro também do doutor Fernando Maluf, 2 Fernandos, né? Então, eu recebi muitos e-mails, muitos telefonemas perguntando, Patrícia, pergunta para o doutor Fernando quais são os sintomas, né? Porque eu quero ficar de olho aqui no meu marido, eu quero ficar de olho no meu filho, no meu primo, no meu irmão. O que o homem precisa ficar ligado para poder acender aquele sinalzinho de alerta? Tá. Eu acho que a primeira mensagem que a gente tem que ter, que o Novembro Azul é super importante para a gente levar isso, é que a gente não deve aguardar o primeiro sintoma.
né? A ideia da prevenção, de você fazer exames de rastreamento, é exatamente você detectar uma doença, e aqui no caso a gente está falando do câncer de próstata, é você tentar detectá-la o mais precocemente possível antes dela dar algum sintoma. Por quê? Porque a gente sabe que a partir do momento que você tem algum sintoma, você já pode estar com a doença com algum grau já de mais avançado, né? Então, a primeira mensagem que a gente tem que levar é não esperar o primeiro sintoma, é você passar rotineiramente no médico e fazer os seus exames de rastreamento. Mas aquele paciente que pode ter um tumor na próstata, quais são os sintomas que ele pode ter? Aí varia de sintomas iniciais até sintomas mais avançados, a depender, obviamente, do estágio que a doença se encontra. Os sintomas são muito relacionados à questão urinária, então aquele homem que aumenta a frequência urinária, que tem que urinar várias vezes ao longo do dia, que percebe que o jato da urina começa a ficar mais fraco, que às vezes vê que tem dificuldade para começar a urinar, tem que fazer alguma força. Depois de terminar de urinar, ele ainda fica com vontade de urinar ou ainda fica com aquele gotejamento após o término do ato de micção. Alguns casos mais avançados, né, de tumores que começam a ter invasão loco-regional, o homem pode começar a ter distúrbios sexuais, então apresentar disfunção erétil, e até casos mais avançados, pode ter dor, inchaço, né, em gânglios na região da virilha, até dores em outras partes do corpo, dores ósseas, aí quando a gente fala já de uma doença mais avançada. Doutor, a gente está falando do câncer de próstata por conta do Novembro Azul, mas a gente sabe que a incidência também de câncer de mama nos homens é muito grande, né? E muitos homens talvez nem entendam que isso pode também acontecer nas glândulas mamárias dos homens, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre isso. Isso é uma informação super importante, acho que grande parte das pessoas não sabe, que é sim possível ter câncer de mama em homem. Então, o homem também tem mama, ele não tem uma mama desenvolvida, que cresce como das mulheres, mas o homem tem tecido mamário. Então, ele pode sim desenvolver uma neoplasia, um tumor na mama. A gente sabe que 1% de todos os casos de câncer de mama ele se dá em homens, claro, a grande maioria é nas mulheres, mas pode sim, às vezes a gente vê, não é tão infrequente a gente vê casos de câncer de mama em homem. Obviamente, para o homem não está indicado a mamografia, como a gente indica para as mulheres como exame de rastreamento, mas exatamente por não ter uma glândula mamária desenvolvida, é super simples você notar o surgimento de qualquer nódulo. Então, a recomendação para os homens é que tenha esse autocuidado, tenha esse cuidado, esse controle do seu próprio corpo. Notou alguma nodulação, algum carocinho próximo à região do mamilo, próximo à mama, na região peitoral, procure o seu médico. Pode ser sim algum nódulo, algum desenvolvimento ali de alguma neoplasia na mama. Então, a recomendação para o homem é se palpar também. Então, o autoexame ele não serve só para a mulher. O homem também deve ter esse conhecimento do seu corpo e, ao qualquer sinal, algum nódulo ou alguma queixa dolorosa na mama, né, na região do tórax, no mamilo, procurar o médico para fazer um exame mais específico, que no caso do homem é um ultrassom, já que não dá para fazer mamografia no homem. Doutor, esses dias nós ficamos sabendo, né, tanto o apresentador e empresário Roberto Justus como o apresentador Celso Portiolli, eles foram diagnosticados com câncer de bexiga, né? A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: durante esse exame que é feito para poder fazer o da próstata, né, que é o exame retal, é possível também diagnosticar o câncer de bexiga nos homens? Não. Quando a gente está falando aqui dos exames de rastreamento para o câncer de próstata, e aqui a gente fala do exame de PSA, que é um exame de sangue, e o exame de toque retal, que é feito dentro do consultório do urologista, nenhum desses dois exames é capaz de diagnosticar um tumor de bexiga. O tumor de bexiga é uma neoplasia muito menos frequente do que o câncer de próstata, então a gente não tem grandes programas de rastreamento em que a gente indica para a população toda fazer esse exame, exatamente por ser uma doença com uma incidência mais baixa. O câncer de bexiga, ele dá sintomas de ardência para urinar, sangue na urina, e o exame para detectar, o exame inicial mais simples é um ultrassom de rins, vias urinárias. O exame de urina também pode dar alguma evidência de que tem algo errado se ele detecta a presença de sangue na urina, mas o exame de imagem que a gente faz inicial é um ultrassom de bexiga. Então, os exames de rastreamento para a próstata, que são toque retal e PSA, não vão diagnosticar um tumor na bexiga. Doutor, eu vou ler uma perguntinha que acabou de chegar aqui na minha caixa de e-mail, é da Andréia Ribeiro. Ela está dizendo o seguinte: Patrícia, pergunta para o doutor Fernando, porque eu sou casada já há 45 anos, o meu marido já está com 75 anos de idade, ele nunca fez o exame
de prevenção do exame de próstata, né, que é o exame retal. O PSA dele deu alterado, só que na hora de fazer o exame do toque retal, por conta do preconceito, ele não fez. Tem algum outro tipo de exame mais atualizado que... A pergunta dela é justamente essa, que substitua esse exame do toque retal? Assim, nos casos daqueles pacientes que já têm um exame de PSA alterado, então, como é o caso aí do nosso querido amigo aí, esposo da Andrea, nesses pacientes que você faz o exame de rastreamento, que esse primeiro exame é o PSA, ele já dá alterado, o exame de toque retal é importante, realizado por um urologista experiente, porque ele palpa, ele vê pela consistência da próstata, se ela tem um aspecto mais benigno, se tem alguma área mais endurecida que possa sugerir um tumor, portanto um câncer. Mas, nos casos daqueles pacientes que já têm um PSA aumentado, a gente sim recomenda que já seja feito um exame mais sensível, mais específico, e nesse caso é uma ressonância de próstata. Ressonância é um exame de imagem, que ele vai mostrar, ele vai detectar qualquer pequeno nódulo na próstata e vai mostrar qual é a probabilidade daquele nódulo ser maligno ou não e indicar, por exemplo, a necessidade ou não de uma biópsia. Então, se esse nosso amigo aí já tem uma alteração no exame de PSA, ele, por questão de preconceito, tabu, não quer ser submetido ao exame de toque retal, que sim, seria muito importante nessa situação, mas é possível fazer um exame de ressonância de próstata e, a partir do resultado dessa ressonância, saber se tem ou não necessidade de biopsiar. Atualmente, a gente tem usado muito mais frequente a ressonância de próstata, é um método de imagem, um exame não invasivo, um exame super simples, está disponível em grandes centros, então é um exame disponível em várias localidades no Brasil e que nos dá rapidamente uma visão da próstata para a gente saber se tem alguma probabilidade de ter ali ou não um tumor, para a gente entrar num exame mais invasivo, que aí sim é uma biópsia. Doutor, são tantas perguntas aqui, mas eu selecionei mais uma. É da Alice Gonçalves, ela é de São Paulo, porque quando eu abro as minhas caixinhas de pergunta nas redes sociais, como o programa também vai para o YouTube, eu tenho essa possibilidade de poder também verbalizar com gente do Brasil todo. Ela pergunta o seguinte: doutor, existe uma grande incidência de que o meu irmão esteja com câncer na próstata, porém nós estamos aguardando agora o resultado da biópsia, mas eu gostaria já de me adiantar para entender de que forma que é feito o tratamento. Tá. Então, o tratamento do câncer de próstata, naquelas doenças que são diagnosticadas de forma inicial, então que é aquele tumor que a gente quer diagnosticar, ele no início, no princípio, a gente tem basicamente duas opções de tratamento, que são a cirurgia ou a radioterapia. Se para aquele determinado caso o melhor tratamento é a cirurgia ou a radioterapia, isso vai depender de inúmeros fatores. Então depende da idade desse paciente, se ele tem alguma outra comorbidade que, por exemplo, aumente o risco cirúrgico dele, então que impeça, por exemplo, dele ser submetido a uma cirurgia. Algumas características do próprio tumor obtidas na biópsia, o valor do exame de PSA e as características desse tumor em questão de tamanho, se ele tem invasão de estruturas, isso a gente vê na ressonância. Com base em todas essas informações, do exame de sangue do PSA, de imagem da ressonância e das características do tumor da biópsia, além das características individuais do próprio paciente, de comorbidades e idade, a gente indica qual é o tratamento mais adequado. E basicamente são dois tratamentos: cirurgia e radioterapia. Os dois com a mesma chance de sucesso, então são tratamentos semelhantes do ponto de vista de eficácia e chance de cura, mas para cada tipo de situação você tem maior indicação de um ou outro tratamento. Mas basicamente são esses dois tratamentos que a gente tem como opção inicial para aquele paciente que acabou de diagnosticar a doença. Então não tem o tratamento com quimioterapia, seria radioterapia. Isso. Tratamento, quando a gente fala de uma doença inicial, aquela doença que a gente diz com potencial de cura, a gente fala em cirurgia e na radioterapia, uma radioterapia para deixar esse paciente curado. A quimioterapia, ela é sim também utilizada em câncer de próstata, mas não para pacientes com tumores iniciais, ela é para pacientes que têm doenças mais avançadas, então tumor que já tem uma grande invasão de outras estruturas, uma doença metastática, aquela doença que a gente sabe que não tem mais cura, que a nossa proposta é fazer um controle de doença. Então a quimioterapia, ela é utilizada em alguns casos de câncer de próstata, mas ela é restrita para casos mais avançados. Doutor, o câncer de próstata tem matado muitos homens por conta dessa falta de prevenção, a falta de descobrir a doença a tempo. O senhor tem algum dado estatístico que fale sobre isso?
Sim, sim, a gente tem um dado, e é um dado recente, muito interessante, é um dado norte-americano, então publicado no JAMA, que é um grande periódico aí de, de medicina, publicado recentemente nos Estados Unidos, e que mostrou lá nos Estados Unidos, então a gente está falando de um país de primeiro mundo, onde você tem uma medicina moderna, onde você tem um maior acesso da população aí do ponto de vista de tecnologia em medicina, e nos Estados Unidos a gente está vendo um aumento da mortalidade por câncer de próstata. E qual é a justificativa para isso? No início da última década, então a partir de 2010, algumas entidades médicas passaram a não recomendar o rastreamento para câncer de próstata, sob a justificativa de que fazer esse rastreamento, portanto um diagnóstico precoce, não iria diminuir a chance de você morrer pela doença. Então, grandes estudos populacionais teriam chegado a essa conclusão de que não valia a pena você fazer uma prevenção, um rastreamento na população geral. E agora a gente está vendo a consequência disso nesse estudo super recente no JAMA, que mostrou que essa conduta aumentou a mortalidade por câncer de próstata, mostrando que provavelmente essa decisão de não rastrear, de não fazer programas populacionais para a prevenção do câncer de próstata, provavelmente foi um erro. E é por isso que nós recomendamos sim o rastreamento, naquilo que eu falei anteriormente na nossa resposta, a partir dos 50 anos de idade, porque a partir do momento que a gente diagnostica uma doença mais precocemente, a gente tem maior chance de cura e diminui sim os índices de mortalidade. Doutor Fernando, eu sei que o doutor Fernando Maluf, ele é muito envolvido nessas causas sociais, inclusive, através até do próprio Instituto, né? A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: o Instituto tem alguma parceria com o SUS para poder levar tanto a questão do diagnóstico precoce, do tratamento? Porque é muito fácil você falar para a pessoa que tem um plano de saúde, ou então para a pessoa que tem condições de ir num hospital de ponta nos quais vocês atendem, mas é aquela pessoa que não tem condição de pagar um urologista, que não tem condição de pagar um exame. Tem alguma novidade em relação a essas parcerias com o SUS? Tem sim, e esse é um dos principais objetivos do IVOC, do Instituto Vencer o Câncer, é levar essa medicina, que ela não fique mais tão restrita só à medicina privada, aquele paciente que pode pagar por uma consulta, que pode pagar por um tratamento, ou que tem um plano de saúde que ele possa passar num oncologista em grandes centros especializados de oncologia. O Instituto Vencer o Câncer faz diversas parcerias, tanto em prevenção quanto em tratamento, para levar informação, para tentar levar centros de pesquisa. Isso é uma outra forma que a gente atua, é tentar levar estudos clínicos para pacientes do SUS. Então, aqueles pacientes que não têm acesso a drogas mais modernas, você tem a capacidade de levar estudos clínicos. Então, são pacientes que podem ser submetidos a tratamentos inovadores, tratamentos super modernos, que às vezes nem para a medicina privada eles estão ainda presentes. A gente tem essa capacidade de levar para o paciente do SUS. Então, tanto do ponto de vista de campanhas de prevenção, quanto a ajuda em diagnóstico e tratamento, esse é sim um dos objetivos do Instituto Vencer o Câncer, porque senão não teria sentido do Instituto existir. Esse é o principal objetivo dele, é levar essa medicina, esse conhecimento da oncologia, do caso do câncer de próstata, para fora do nosso próprio consultório. O Instituto não é para falar para os nossos pacientes que a gente vê aqui no dia a dia, é para falar para aquelas milhões de pessoas que não têm acesso, que não têm a possibilidade de passar em consulta conosco, a gente levar essa informação e tentar trazer esse tratamento o mais próximo possível do ideal, que é aquele que a gente consegue praticar no nosso dia a dia aqui no nosso consultório. Doutora, eu sei que o doutor Fernando Maluf, ele estava batalhando bastante em relação a alguns projetos de lei que estavam parados, tramitando, né, no governo federal, para poder autorizar, inclusive, a quimioterapia oral para alguns tratamentos, né? Eu queria saber em que pé que está essas negociações junto ao governo federal, se houve algum avanço em relação aos tratamentos. O senhor falou que nem todos os casos para câncer de próstata se utiliza a quimioterapia oral, mas eu quero falar um pouquinho também de uma medicação que é muito importante e muitas pessoas que estão passando por um tratamento oncológico e que também possuem plano de saúde ficam brigando aí com os planos, né? Tem que judicializar para conseguir a medicação, e eu sei que essa é uma luta grande e forte aí de vocês, né? Em que pé que está esse assunto? Exato. O Dr. Fernando Maluf, com quem eu tenho
o prazer de trabalhar no dia a dia, de estar com ele aqui, tanto no consultório quanto no Instituto Vencer o Câncer. Ele abraçou essa causa, ele teve essa coragem de travar essa batalha, que é uma batalha política, até aí contra os planos de saúde, de você tentar derrubar o que a gente chama de rol da ANS para levar a quimioterapia oral para todos os pacientes. Então, a quimio oral nada mais é do que um medicamento que o paciente pode tomar em casa. Então, você tem o conforto de não precisar ir até o hospital, você não precisa ter um acesso venoso para fazer essa medicação na veia. São muitas vezes medicações com menos efeitos colaterais, para alguns casos de tumores, medicações, inclusive com eficácias maiores. A gente não usa tanto, por exemplo, em câncer de próstata, mas a gente tem muitas indicações para quimioterapia oral em câncer de mama, em câncer de intestino, em câncer de pulmão. E a gente sabe que depois que uma medicação ela já é aprovada pela Anvisa, então pela Agência de Vigilância Sanitária, essa medicação, para que ela seja obrigatória, para que os planos de saúde sejam obrigados a fornecer aos seus clientes, essa medicação ela deve ser incluída no rol da ANS. Então, além de você necessitar a aprovação da Anvisa, essa medicação ela tem que passar por um segundo processo, que é ser incluída no rol da ANS. E esse rol da ANS, até esse ano, ele vinha sendo atualizado a cada 2 anos. Tantas vezes você tinha uma medicação nova, uma medicação já comprovada em estudos clínicos, muito mais eficaz do que os tratamentos já vigentes. Essa medicação já estava aprovada em território nacional, já estava aprovada pela Anvisa, mas pelo fato dela não constar no rol da ANS, o convênio, o plano de saúde, não era obrigado a fornecer ao seu cliente. E esse rol da ANS, por ser atualizado a cada 2 anos, às vezes uma medicação demoraria 2 anos para ser incluída. E 2 anos é muito tempo, é um tempo impossível de se esperar quando a gente fala num paciente com câncer. O projeto de lei que o Dr. Fernando Maluf levou à frente era um projeto para derrubar o rol da ANS e, basicamente, resumindo, seria a partir do momento que o remédio, que a droga fosse aprovada pela Anvisa, o plano de saúde automaticamente seria obrigado a cobrir sem a necessidade dessa inclusão no rol. O projeto passou primeiro na votação do Senado Federal, depois passou na Câmara Nacional. Infelizmente, acabou tendo um veto do presidente da República e esse veto não foi derrubado depois na sessão conjunta de Senado e Câmara. E aí o projeto acabou caindo. No entanto, a gente teve uma medida provisória, né, do presidente da República, que se não foi exatamente igual ao que a gente desejava com o fim do rol da ANS, ela trouxe a possibilidade de agilizar esse processo. Então, aquilo que demorava 2 anos, atualmente está demorando de 3 a 6 meses para que seja feita essa atualização do rol. Então, a medida provisória que o presidente da República decretou, né, alguns meses atrás, mostra que a partir do momento que a farmacêutica, então a indústria, submete um pedido para a inclusão de uma nova droga no rol da ANS, a ANS teria até 3 meses, prorrogáveis por mais 3, portanto 6 meses no máximo, para que essa droga fosse incluída no rol. E o que a gente vem vendo na prática nos últimos meses é um processo mais acelerado e várias drogas novas entrando. Isso sim, fruto do trabalho do Dr. Fernando Maluf, fruto do trabalho do Instituto Vencer o Câncer, que se não conseguiu aprovar o projeto de lei, né, exatamente como o Dr. Fernando gostaria, pelo menos a gente conseguiu chegar no meio termo, que foi essa medida provisória do presidente da República, que melhorou sim um pouco as coisas. A gente vem vendo nesses últimos meses uma agilidade maior nessas drogas entrarem no rol da ANS. Não, eu acompanhei desde o primeiro momento essa luta do Dr. Fernando, de todos vocês, né, da equipe que faz parte aí do Instituto Vencer o Câncer. Vocês fazem um trabalho lindo, 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 lindo. E não é só em São Paulo, né? O Instituto, ele está de portas abertas para pesquisas, como o doutor falou, para consultas, para poder tentar levar, né, de uma forma mais fácil para quem mais precisa, né, desse tratamento gratuito, desse diagnóstico mais rápido. E é interessante como o doutor Fernando Maluf também traz a equipe dele, uma equipe mais humanizada, né, doutor Fernando? Então, assim, vocês trabalham de forma humanizada para poder falar de um assunto tão delicado que é o câncer. Eu perdi o meu pai, tem 2 anos, vítima de um tumor cerebral terrível. Na época, o doutor Fernando me ajudou muito assim, a entender também. Ele foi tratado em São Paulo, no ICESP. Tudo por conta também do SUS, a importância da gente entender que o SUS oferece medicações maravilhosas, medicações caríssimas
tratamentos que, assim, com certeza ele teria também num hospital privado, mas que a gente fica triste que muitas verbas públicas direcionadas à saúde, elas são são economizadas, né? Então a gente, tomara aí que o próximo presidente, né, que vai assumir, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele possa rever também essas verbas, né, da saúde que foram ou canceladas. A gente também tem a questão da farmácia popular, ou então diminuídas. A gente sabe que, acho que 73 milhões de reais, né, deixaram de ir também para os estudos oncológicos. Então isso é muito triste, mas que a gente tenha coragem aí que o ano que vem vai ser diferente. Para finalizar, doutor, eu queria fazer uma última pergunta para o senhor. A gente falou bastante, né, sobre o câncer, né, no homem, na próstata, o câncer de mama. Eu queria perguntar para o senhor, porque vocês participam de muitas convenções internacionais para poder tratar sobre o assunto, e a gente tem visto muitas pesquisas mostrando, assim, notícias promissoras em relação ao tratamento do câncer, né? Tem alguma novidade aí que o senhor possa destacar para a gente? A gente ainda tem 2 minutinhos aqui para terminar. Eu acho que, resumindo aí, a gente tem cada vez realmente tratamentos mais modernos, tratamentos que a gente fala mais personalizados, e eu acho que o futuro, né, o caminho que a gente está indo na oncologia, no tratamento de câncer, é o que a gente fala de medicina de precisão, a medicina individualizada, que é tentar fazer o tratamento mais apropriado possível para aquele paciente. A gente, antigamente, e até hoje, utiliza quimioterapia para tratar muitos tumores, e a quimioterapia ela é a mesma para o João, para o José, para o Antônio, para a Maria, a mesma droga, em mesmas doses. E a gente sabe que o tumor de cada paciente é diferente. Então, buscar características moleculares que diferenciam o tumor de diferentes indivíduos e fazer um tratamento voltado para aquele tumor específico, esse é o futuro da oncologia, o que a gente chama de terapia-alvo. Então, conforme a gente vai tendo maior conhecimento de genética, conhecimento de mutações, com exames mais sensíveis, e mais informações, mais estudos clínicos que a gente vê nos congressos de oncologia, a gente vai caminhando para uma medicina mais individualizada. Quando a gente fala de um tratamento mais individualizado para aquele tumor, a gente fala de um tratamento mais eficaz e com menos efeitos colaterais, com mais chance de cura, com maior capacidade de prolongar a vida. Então, eu acho que esse é o caminho pelo qual a gente vai caminhar, de uma medicina de precisão. Eu acho que a quimioterapia sempre vai ser um braço importante, uma arma importante que a gente vai ter para combater o câncer, mas cada vez menos a gente utiliza esses tratamentos mais agressivos, que causam mais efeito colateral, e vamos caminhar para tratamentos mais personalizados, com muito mais eficácia. E isso vai, a gente já vê nos estudos e na prática isso vai se mostrar em maiores taxas de cura, maiores taxas de sobrevida e melhor qualidade de vida. Inclusive a imunoterapia, mas aí já é um assunto para um outro programa que a gente poderia passar aqui a manhã toda falando sobre a imunoterapia, que tem sido realmente muito assertiva em vários casos de câncer. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade. A gente sabe que entre uma consulta e outra, o senhor gentilmente, né, topou atender a gente para poder falar de um assunto tão importante e usar o mês de novembro realmente com a questão da prevenção do câncer de próstata. Muito obrigada e dá um abraço grande no Dr. Maluf. Eu que agradeço, Patrícia, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui falando. Então, aos homens, vamos nos prevenir, vamos passar com o médico, fazer exames de rastreamento. E logo vem dezembro, a campanha do câncer de pele. E se eu puder também estar aí, eu já coloco à disposição para a gente conversar um pouquinho do câncer de pele também em dezembro, para a gente levar informação para todo esse país. Muito obrigado pela oportunidade. Já está convidado. Obrigada, doutor. Bom dia. Tchau, bom dia. Tchau. Eu vou para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre Covid. Estamos de volta agora para falar um pouquinho de um assunto que volta a preocupar o mundo, que são as variações da Covid-19. Comigo aqui o médico infectologista Guilherme Reim, diretor da Sociedade Cearense de Infectologia. Doutor, muito obrigada, bom dia para o senhor. E eu sei que está na correria aí de agenda, porque está terminando hoje, inclusive, um congresso muito importante cearense acontecendo aqui para tratar também desse assunto que voltou a preocupar todo mundo e os cearenses também, né? Isso. Um bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Estamos encerrando as atividades do Congresso Cearense de Infectologia na manhã de hoje.
e nos congressos é um dos congressos mais fortes da especialidade no território nacional, certamente o mais forte da região norte e nordeste. O que foi debatido nesse congresso, doutor? Além de Covid, que a gente vai falar muito nos próximos 20 minutos, mas quais foram as pautas principais? Bom, no congresso nós tivemos a oportunidade de debater com em torno de 500 participantes, entre eles especialistas de renome nacional, temas prementes na infectologia, né? Entre eles infecções por bactérias multiresistentes. Estamos vivendo uma era de bactérias absolutamente intratáveis, então precisamos debater o que fazer para prevenir e para tratar infecções por esses micro-organismos, doenças fúngicas invasivas, as arboviroses, dengue, chikungunya, zika, que recentemente voltaram aos noticiários, né, epidemias e surtos, especialmente chikungunya e dengue recentes, a Covid-19 e outras infecções virais, outras doenças tropicais que são comuns no território brasileiro. Então, a programação foi bastante rica nesse sentido. Quais foram as novidades que esse congresso apresentou, doutor? Dá para fazer um balanço? Dá sim. Tivemos alguns debates a respeito, por exemplo, das perspectivas para os próximos anos de novidades do tratamento da infecção pelo HIV. Nós nos vemos num momento bastante favorável em relação à praticidade cada vez maior do tratamento e efetividade do tratamento do HIV, inclusive com medicamentos que não precisarão mais ser usados diariamente, esquemas de tratamento com dose única mensal, por exemplo, antibióticos que devem chegar novos para essas bactérias problemáticas, com perfil de multiresistência, que devem estar disponíveis em breve no Brasil, que já estão disponíveis no exterior, estratégias de tratamento para Covid-19 especificamente, que já estão disponíveis em outros países, e nós temos discutido estratégias para implantar o mais rápido possível esses medicamentos para o coronavírus aqui. Esses foram os principais pontos de novidade deste congresso. Doutor, a gente está bastante preocupado, não só eu que assim, acompanho o noticiário diário como jornalista, né? Mas eu como mãe, como cidadã, e, enfim, tenho um filho pequeno, uma adolescente que só tomou 3 doses, a gente não conseguiu dar a 4ª dose ainda, o pequeno também não tem a Coronavac por aqui. O que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte: a gente sabe que está faltando algumas vacinas no país, a Coronavac, para poder dar em criança, que é a mais adequada. E a gente sabe que essas variações, quando acontecem, esses subtipos, né, das variações da Covid, precisa também, a vacina precisa acompanhar o sistema das variações, né? Eu queria que o senhor me falasse em que momento que nós estamos hoje da Ômicron. Perfeito. Nós estamos vivendo agora uma nova recrudescência de casos de Covid-19 causada por uma subvariante da variante Ômicron, chamada BQ.1. Subvariante, há algumas semanas, causou surtos em alguns países europeus, notadamente a França e a Alemanha. Nós recentemente tivemos os primeiros diagnósticos em alguns estados brasileiros. E a grande característica dessa variante é uma capacidade extraordinária de fugir, de escapar dos anticorpos que foram formados previamente, seja por infecção natural pelo próprio coronavírus, seja pelas vacinas. E quando você me pergunta, nossa, eu fico com muito medo porque esse vírus está escapando da minha imunidade, que a vacina me deu, que a infecção prévia me deu. Então, que consequências isso vai ter? As consequências práticas para a população completamente vacinada são que quando você encontrar com o vírus, mesmo estando completamente vacinado, você tem uma chance razoavelmente grande de pegar Covid, de adoecer de Covid. Mas o papel protetor da tua imunidade prévia, principalmente adquirida pela vacina, se o esquema tiver sido completo, é muito focado nas formas graves. Embora você tenha uma chance razoavelmente alta de adoecer quando encontrar uma subvariante BQ.1, ela vai ter uma chance muito baixa de te matar ou de te fazer adoecer de forma grave. Então, essa proteção vacinal contra formas graves
que é o principal fator com o qual a gente se preocupa, que é aquele que leva a sobrecarga dos sistemas de saúde, sobrecarga das equipes de cuidado, esgotamento dos recursos do sistema de saúde público e privado. Essa a gente tem esperança de que, pelo menos na população vacinada, completamente vacinada, a gente não vai ter tanto problema. Mas, invariavelmente, nós teremos um volume grande, razoavelmente grande e maior do que nas semanas anteriores de infecções, porque essa sobrevariante acaba escapando da proteção contra a infecção por ela. Agora, doutor, eu vou fazer uma pergunta de leiga, tá? Mas se eu estiver errada, o senhor me corrige, por favor. Mas eu queria entender o porquê que essas doenças infectocontagiosas, elas passam por várias variações, e no caso da Covid, ela tem passado por variações rápidas, né? Então, a gente tá num prazo... Por exemplo, eu peguei uma variante da Omicron, que os sintomas que eu tive foram bem diferentes dos sintomas que o meu marido teve quando ele pegou a Delta, né? Então, o que acontece? Elas pioram e a gente tem que correr atrás aí de um mecanismo para que as vacinas elas estejam mais fortes, né, para a imunização, ou não? Isso é natural mesmo das infecções que acontecem com outros vírus? Na verdade, isso é um fenômeno multifatorial. O fato de você ter tido um sintoma diferente, por exemplo, do que seu esposo teve por uma variante diferente, pode não necessariamente ter tido a ver com o fato de ter sido uma variante diferente. Pode ter tido a ver simplesmente com a qualidade da resposta imunológica que o seu organismo apresentou em relação ao vírus e o organismo dele apresentou em relação ao vírus dele. Então, isso tem muita diferença entre como é que o nosso organismo lida com o micro-organismo, tá? Mas o fato de o vírus mutar com frequência e as variantes irem se modificando de maneira significativa em relação às variantes anteriores é uma característica própria de alguns micro-organismos. A gente vê isso muito claramente com alguns micro-organismos. A família dos coronavírus, em particular, ela tem essa capacidade. Um outro exemplo importante é o vírus influenza. Então, você vê, por exemplo, que todo ano você precisa vacinar para a influenza. Por que isso acontece? Porque todo ano o vírus que está circulando entre as pessoas sofre alguma mutação. A maioria desses mutantes, digamos, eles são eliminados, eles não conseguem se fixar. Mas aqui e acolá vai acontecer uma cepa que sofreu uma mutação que é vantajosa para o vírus, que faz aquele vírus escapar da proteção da vacina, ou faz aquele vírus conseguir infectar um número maior de pessoas. Isso é vantajoso para o vírus. Aquele vírus consegue se espalhar e toma o lugar da versão anterior. E aí a gente precisa identificar, sequenciar esse vírus e produzir uma vacina agora específica para esse vírus. É o que está acontecendo agora. A Pfizer BioNTech liberou recentemente uma nova versão da sua vacina de RNA mensageiro, muito focada nas subvariantes mais recentes da Omicron, tá? Tentando acompanhar a evolução dessas mutações. Então, isso é um mecanismo que acontece naturalmente com os micro-organismos. Agora, a gente também tem uma influência sobre isso. Como assim, Guilherme? Então, à medida em que você não consegue vacinar todas as pessoas e reduzir a suscetibilidade da tua população, da tua comunidade como um todo contra a infecção, você permite que o vírus encontre oásis, entre aspas, para ele se reproduzir e se disseminar, aumentando assim a probabilidade de que esse vírus, dentro desse oásis, consiga sofrer uma mutação. E aí você gera uma nova subvariante que acaba se disseminando e acometendo a tua população toda. Se nós conseguíssemos fazer uma cobertura vacinal muito mais completa do que a gente conseguiu até agora, isso muito por culpa da nossa população que compra a ideia de que a vacina não é boa, de que a vacina não presta, de que a vacina é perigosa e etc., a gente vai continuar criando, facilitando a geração de novas subvariantes do SARS-CoV-2. E isso é muito importante, o que o senhor acabou de falar, justamente era a minha próxima pergunta, eu vou pegar esse gancho, porque a grande preocupação realmente é essa, né? Eu li que a vacinação decaiu bastante, o número, principalmente a vacinação em crianças, né? Porque os pais decidiram que não ia dar a segunda, a terceira dose, enfim.
e que o planejamento das próximas doses agora para 2023, que esse ano já não teria mais uma quantidade razoável para vacinar a população. E isso me preocupa, eu entendi também que preocupa o senhor, porque cada vez mais que acontece essa relação, né, de vacinar menos, eu entendi que essas subvariantes do vírus, elas vão ficando mais fortes, né? Porque se a população se vacina com menos frequência, a imunidade não está preparada para aquela subvariante e as mutações elas estão acontecendo nesse processo que a gente está vendo, isso é perigoso e não é legal, né? Sim, é como se você estivesse numa guerra e você estivesse até vencendo o exército inimigo, mas você não consegue eliminar todos os focos de resistência do exército inimigo do teu campo de batalha. Você relaxa, porque, olha, o exército inimigo não está mais me dando tanto trabalho, eu não vou me preocupar muito com ele, deixa ele ali quieto. Ele não está quieto, você está dando a oportunidade dele se reunir e pensar em estratégias para sabotar o teu exército e tentar virar a guerra ao favor dele, né? Então, diante do micro-organismo como esse, que infecta de maneira muito fácil os seres humanos, a gente não pode baixar a guarda ao longo do tempo, senão a gente vai ficar tendo spikes de casos o tempo inteiro. E a gente vai sair desse ciclo vicioso no mundo, né? E as pessoas têm que entender que as vacinas estão mais do que provadas, que protegem contra formas graves, sobretudo, que reduzem a pressão sobre o serviço de saúde e todas as consequências relacionadas ao número enorme de casos que a gente viu acontecer nas ondas anteriores desses 2 anos que passaram. Por isso que eu falei, eu preciso falar com o Dr. Guilherme, até aproveitar que ele está nesse congresso, né, que está acontecendo aqui em Fortaleza. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Eu li algumas coisas rapidamente, mas é interessante porque além de outros vírus que vocês estão falando aí no mundo dos médicos infectologistas, caiu muito essa questão por conta da Covid. Inclusive eu li hoje que teve a primeira vítima dessa subvariante em São Paulo, né? A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte, doutor, para vocês que são médicos infectologistas, a gente sabe que até para a sua classe, a Covid ainda é uma novidade, né? Porque é um vírus novo que está sendo estudado e o mundo todo, acho que a classe médica do mundo todo está debruçada aí em cima para entender de que forma a gente vai encontrar aí, não digo a cura, mas pelo menos o controle da doença, que ela se transforme numa influenza da vida. Mas eu queria saber do senhor qual que é a gravidade dessa subvariante hoje, né? Em que patamar que ela está em relação às outras? O que a gente consegue pegar de dados são os dados que são dados dos outros países que já passaram por essa onda, que a gente está começando a passar agora. Dados foram inclusive apresentados aqui no Congresso pelo presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, que está aqui, e os dados franceses mostram que a gente teve um pico significativo. Esse pico, entretanto, ele foi bastante menor em comparação ao que a gente viveu com Delta, por exemplo, com a primeira subvariante, a Omicron original, especialmente pelo fato de que a população naquela época, a cobertura vacinal era muito baixa. Mas especificamente, apesar de termos tido um número razoavelmente grande de casos, o número de óbitos foi pequeno, foi menor até do que na onda anterior, que era pela Omicron original. Isso se deve também, não só ao fato de que a gente sabe o que fazer, já sabe como tratar e já tem medicamentos para serem eficazes, para serem usados nas fases iniciais, precoces da doença, coisa que antigamente a gente não tinha, como a gente tem um volume maior de pessoas completamente vacinadas e vacinas adaptadas a essas novas subvariantes. Então, se essa realidade aconteceu na França, que a gente viu por essa mesma subvariante, se repetir no Brasil, deveremos ter um aumento significativo do número de casos durante algumas semanas, provavelmente perfazendo o resto de 2022 e entrando no começo de 2023, mas esperamos que, pelo menos entre a população totalmente vacinada, tenhamos muito poucos óbitos.
De fato, conversando com o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, que também está aqui no nosso congresso, ele estava conversando com ele, e ele me contou que da semana passada para essa, o número de casos no Rio de Janeiro, ele é do Rio de Janeiro, o número de casos disparou, inclusive entre médicos, infectologistas, pessoas famosas e tudo, e que no hospital em que ele trabalha, em que ele coordena, né, o serviço, todos os pacientes que estão internados com Covid-19 têm alguma comorbidade ou não são vacinados. Pessoas vacinadas, como a gente espera, não têm tido casos graves. Doutora, a gente está chegando agora, festas de fim de ano, né? Natal, Ano Novo, depois tem o Carnaval, e a gente sabe que o mundo todo acabou relaxando um pouquinho em relação à utilização das máscaras, né? O senhor falou que nesse congresso também foi discutido várias doenças respiratórias graves, né? Que têm acometido também principalmente crianças. E eu pergunto para o senhor o seguinte: o senhor acredita que o uso obrigatório da máscara, ele vai voltar, essa utilização obrigatória, ou é um exagero da minha parte? E a segunda pergunta, se o senhor acredita que por conta das festas de fim de ano e carnaval, o número de Covid ele pode dar um boom aí para o início do ano que vem? Então, vou começar do fim. Eu acho que é altamente provável que, por conta das confraternizações de fim de ano, até antes do fim de ano, da Copa do Mundo, que vai acontecer agora, as pessoas costumam se aglomerar para assistir jogos, e o Carnaval também, a gente certamente vai ter pico de casos. Para mim, não tem dúvida nenhuma em relação a isso. Em relação ao uso das máscaras, considerando a cobertura vacinal que nós temos em algumas faixas etárias, por exemplo, para adultos jovens e saudáveis, a cobertura vacinal brasileira está razoavelmente boa, é possível afirmar que o uso de máscaras não precisa ser compulsório, obrigatório, né, nessa população. Agora, a coisa muda de figura quando eu estou diante de um idoso, especialmente aquele acima de 60 anos, principalmente de 70 anos para frente, que é quando a gente vê mais pico de internação por Covid, num paciente imunocomprometido, num paciente com outras comorbidades, ou seja, aqueles grupos mais vulneráveis, ninguém vai falar em obrigatoriedade do uso de máscara por enquanto, porque a situação epidemiológica não chega a ser dramática, como a gente viu anteriormente, mas a gente vai fazer uma recomendação forte para que essas pessoas, grupos mais vulneráveis, especialmente as pessoas que tiveram contato também com outros indivíduos resfriados ou gripados, ou que estejam com sintomas respiratórios, usem a máscara quando estiverem em contato com outras pessoas. Para as pessoas sadias e que estão assintomáticas, esse uso é sugerido, mas provavelmente não obrigatório, não nesse momento. Doutor, eu vou abrir aqui a minha caixinha de perguntas. Eu recebi alguns e-mails, né, de ouvintes e telespectadores nossos aqui da audiência da Jovem Pan, o Jornal da Manhã, justamente para poder entender um pouquinho de que forma que essa nova variante está circulando. E tem uma pergunta aqui de uma ouvinte que diz o seguinte: quais são os sintomas dessa nova cepa, né, dessa nova variação, e se existe alguma especificação diferente em relação aos sintomas das outras variantes? Essa subvariante nova... A pergunta, desculpa, é da Diana Feitosa, ela é daqui do Ceará. Obrigado, Diana. O que a gente consegue ver dos dados também do exterior é que, aparentemente, os sintomas dessa subvariante nova seguem os sintomas da variante original Ômicron, que se diferenciava do que a gente via lá atrás, das outras variantes anteriores, por levar muito mais sintomas de garganta, dor de garganta mais frequente, por vezes intensa, uma coisa que a gente via menos lá no começo, e menos perda de olfato e paladar em relação ao começo da pandemia. Essas são as duas diferenças fundamentais que a gente vê, mas só essas diferenças clínicas a gente não consegue nem diferenciar coronavírus de outras, com segurança, né, de outros vírus, que dirá variantes diferentes.
Doutora, a gente tem uma outra pergunta aqui bem interessante do Ricardo Ribeiro, que ele diz o seguinte: eu tenho um filhinho de 7 anos de idade, ele andou espirrando, tossindo, dor de garganta, e a pediatra disse que existe essa preocupação de ser Covid, que tem que fazer o teste e tinha que evitar dar o ibuprofeno, né? Que é uma medicação que não é aconselhada no caso da Covid positivada. Então, nesse caso, o que se dá? Paracetamol? Paracetamol? Então, eu desconheço qualquer contraindicação formal do ibuprofeno. A recomendação formal que eu daria é procure assistência médica, né? Essa é a parte básica. O que a gente contraindica de uso são os corticoides. Né? Corticoide na COVID só deve ser utilizado quando o paciente realmente apresentar complicações da COVID e não deve ser usado em casos leves, porque eles aumentam a incidência de complicações se forem usados no contexto errado, na hora errada dentro da COVID. O ibuprofeno não vejo nenhum problema de ser usado para controle da febre, controle de dor. Doutor, eu queria agradecer demais a tua participação aqui no nosso programa. O Congresso está finalizando hoje, o senhor já trouxe aqui um balanço de tudo o que aconteceu. Foi muito interessante porque, pelo menos, o senhor trouxe algumas novidades, né, de outras doenças aí, inclusive o HIV. Depois a gente pode fazer um outro programa para poder falar um pouquinho mais desses estudos. Mas eu agradeço demais a tua participação aqui no Jornal da Manhã Entrevistas e já fica aí o convite para uma próxima. Prazer, estamos à disposição. Obrigada e bom dia. Vocês também. O Jornal da Manhã Entrevistas fica por aqui. A todos um excelente final de semana. E se você tiver alguma sugestão, manda aqui pra gente. A gente quer debater e trazer aqui para nossa roda de conversa assuntos que sejam de interesses aí dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. Você pode acompanhar o nosso programa em todas as plataformas, inclusive no YouTube. A todos um excelente final de semana. A gente se vê sábado que vem. Tchau!